Olá, alunos das turmas do nono ano A, nono B, nono C. Eu sou a professora Gisélia Dourado e estarei trabalhando com vocês até o encerramento deste ano letivo, somando com a professora Gilcilene, professora de História. E hoje nós daremos continuidade ao conteúdo que vocês já vêm estudando ao longo desse tempo, com a Revolução Russa, parte 4. Vocês já viram algumas coisas e nós iremos dar continuidade com a parte 4 deste conteúdo, mais precisamente falando sobre a nova política econômica, que é a NEP. O que vem ser essa nova política econômica? Vamos ver um pouquinho? Diante dessa situação de penúria, o governo de Lênin adotou medidas capitalistas ao lado das socialistas. Combinavam-se assim princípios socialistas com práticas capitalistas. Essa nova política econômica, conhecida como NEP, teve várias características que nós vamos ver algumas delas. Mas, antes disso, que situação de penúria era essa? A situação em que a população ficou após a Revolução, muita fome, miséria, uma situação realmente crítica, em que, em função disso, que o governo de Lênin resolveu instaurar essa nova política com as seguintes características. Incentivou o comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, dando origem a um grupo de empreendedores que apoiavam o governo socialista. Uma outra medida permitiu aos camponeses vender o excedente de suas colheitas no mercado interno, vejamos que eram grupos que estavam mais marginalizados, que eram grupos que estavam mais carentes de uma política voltada para o seu desenvolvimento. Os camponeses, o comércio, as pequenas e médias empresas. Outra medida liberou a entrada de capitais estrangeiros na Rússia sob a forma de empréstimos e investimentos. E aí está uma das características capitalistas com que Lênin, no seu governo, fez esse paralelo de ideais socialistas e atitudes capitalistas juntos nessa nova política econômica para tentar sanar as mazelas que ele encontrou durante o seu governo. Aqui na foto nós vemos à esquerda Lênin conversando com as demais autoridades políticas parceiras, anunciando nova política econômica para o país, que é a NEP. Conseguiu que a agricultura russa se recuperasse, mas a indústria e o comércio continuaram em uma situação difícil, que eram grupos que ele visava com essa nova política elevar a situação, melhorar a situação que estava instaurada logo após a Revolução. A formação da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A flexibilidade na economia instaurada neste governo, porém, não correspondeu a uma abertura na política. Pelo contrário, implantou-se uma ditadura do Partido Comunista, que era o novo nome do grupo bolchevique, um grupo que passou a ser denominado dessa forma, o grupo bolchevique, que significa maioria. Anteriormente, eles eram chamados Partido Operário Social Democrata Russo. E esse partido, por uma divergência de ideais, foi dividido. E a maioria foi assim chamada de bolchevique, justamente por ser o grupo maioritário. Suprimiu-se a liberdade de pensamento e de imprensa e obrigaram-se os sindicatos e os sovietes a obedecer ordens. Foram uma das consequências dessa união das repúblicas, que teve como base a nova política econômica no governo de Lênin, serviu de base para essa união das repúblicas socialistas, formando assim essa grande potência econômica e também militar. E aí vem na sequência a ditadura stalinista, que foi a ditadura instaurada pelo governo que sucedeu o governo de Lênin. Em 1924, com a morte de Lênin, surgiu uma disputa bastante acirrada
entre dois governantes que desejavam assumir o governo, sucedendo assim o governo de Lenin, que foi Stalin e Trotsky. Eles disputaram, Stalin venceu e instaurou assim a sua ditadura no governo. Com a maior parte, com a maior autoridade do Partido Comunista, como maior autoridade no Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin implantou uma ditadura brutal que durou até a sua morte, em 1953, um longo período ditador. E aqui nessas duas fotos, gente, eu quero que vocês observem que à nossa esquerda nós temos a imagem de Stalin abraçando uma criança, e ao lado de flores também dá pra gente observar um pouquinho algumas flores. Ele gostava de ser fotografado dessa forma. E à nossa direita nós podemos observar pessoas em campos de concentração sendo forçadas a trabalhos duros e trabalhos árduos. É uma grande contradição entre essas duas fotos, não é verdade, gente? Essa ditadura sangrenta, conhecida como stalinismo, tinha as seguintes características. Vejamos algumas delas. Era um sistema de partido único. Como assim? Não se admitia nenhum tipo de oposição e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão fosse mandado para os campos de trabalho forçado, os chamados gulags. Muitos deles na Sibéria. Uma simples suspeita, não precisava nem ter certeza. As pessoas já eram mandadas para ver como era brutal essa ditadura instaurada pelo governo de Stalin. Outra característica é a opressão às nacionalidades. O governo de Stalin obrigou os povos não russos, como por exemplo os ucranianos, a adotarem o idioma russo e a viverem de acordo com as regras ditadas por ele. Sendo assim, havendo assim a opressão às nacionalidades. Outra característica que nós podemos observar é a burocratização do Estado. A cúpula do Partido Comunista, formada por militares de alta patente, funcionários públicos, técnicos graduados, constituíram uma elite poderosa. Elite essa classificada como nomenclatura. E essa mesma elite tinha uma série de privilégios e benefícios financiados pelo próprio Estado. Outra característica que nós podemos observar, que também já foi mencionada anteriormente, era a supressão da liberdade de imprensa e de pensamento. Todo pensamento, toda a imprensa precisava estar interligada aos ideais comunistas ditatoriais desse governo. Julgamentos forjados. Os adversários eram obrigados a confessar sob tortura que eram traidores da pátria, sendo em seguida fuzilados. A propaganda tornou Stalin conhecido pelos comunistas do mundo inteiro como o grande irmão, também conhecido como pai do povo, melhor amigo das crianças. E daí vocês podem pesquisar, se vocês forem conferir, vocês vão ver várias fotos de Stalin ao lado das crianças, de Stalin ao lado de crianças, ao lado de flores, com um belo sorriso. Ele assim, a mídia, a propaganda tornou ele conhecido dessa forma, e ele fazia jus fazendo questão de fotografar dessa maneira. Alguns desdobramentos, vejamos agora, alguns desdobramentos da Revolução Russa, já nos aproximando do finalzinho da nossa aula. Apresentou aos cidadãos e às nações a possibilidade de opção por outro sistema político-social, garantiu a igualdade de direitos às mulheres, foi um grande avanço, uma grande conquista, já desde muito antes, Estimulou governantes dos europeus a cederem aos trabalhadores condições de vida mais saudáveis e mais dignas, até mesmo para evitar a propagação das ideias vindas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era, de certa forma, uma estratégia. Favoreceu as lutas pelas independências em vários países da África e da Ásia e influenciou os movimentos operários de vários países do mundo inteiro, inclusive do nosso país, do Brasil. Foram grandes influências, alguns dos desdobramentos da Revolução Russa. Então, gente, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Eu quero deixar para vocês apenas duas questõezinhas que vocês vão encontrar
Na página 104, a questão 3, que vocês já fizeram, né? Já foi proposta a letrinha A, mas não faz mal vocês fazerem novamente. E a página 105, a questão 4. Desejo a vocês um excelente dia, bons estudos. Vamos rever todo esse material, gente, aprofundar as pesquisas de vocês também e responder a atividade. Aguardo vocês, tenham um excelente dia, bons estudos.